Olá, pessoal do Café com Leitura e você. Vamos agora à parte final do capítulo 2 do livro A Isca de Satanás. Veria, veria publicações cristãs e programas de rádio atacando nominalmente homens e mulheres de Deus. Carismáticos correndo de igreja em igreja tentando escapar das ofensas, todos professando o senhorio Jesus e ao mesmo tempo não conseguindo perdoar. Paulo clamaria: arrependam-se e libertem-se do engano, geração egoísta e hipócrita. Não importa o quanto você tem se atualizado em novas revelações, seminários, escolas bíblicas, não importa quantos livros tem lido ou quantas horas passa orando e estudando. Se você foi ofendido e recusa-se a perdoar e arrepender-se do pecado, ainda não alcançou o conhecimento verdade. Está em engano e ainda confunde outros com sua vida hipócrita. Não importa qual a revelação, seu fruto terá uma história diferente para contar. Você se tornará uma fonte de águas amargas que levarão ao engano e não à verdade. Traição. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Mateus capítulo 24, versículo 10. Analisemos essa sentença. Se observarmos atentamente, veremos uma progressão. A ofensa leva à traição, e a traição leva ao ódio. Como discutido anteriormente, pessoas ofendidas constroem muros de proteção. O foco se torna autopreservação. Devemos proteger-nos a qualquer preço. Isso nos torna capazes de traição. Quando traímos, procuramos nossa própria proteção e interesse à custa de outra pessoa. Geralmente, alguém com quem temos um relacionamento. Desse modo, uma traição no reino de Deus acontece quando um crente procura seu próprio interesse e proteção à custa de outro crente. Quanto mais próxima a relação, maior a traição. Trair alguém é o maior exemplo de abandono da aliança. Quando a traição ocorre, o relacionamento não pode ser restaurado se não for seguido de arrependimento genuíno. A traição leva ao ódio com sérias consequências. A Bíblia nos fala claramente que aquele que odeia seu irmão é um assassino, e todo assassino não tem vida eterna permanente em si. 1 João 3,15. Que tristeza encontrarmos exemplos de ofensa, traição e ódio entre os crentes atualmente. Isso está tão frequente em nossa casa e nas igrejas que se tornou um comportamento normal. Estamos anestesiados demais para nos entristecermos quando um ministro do Evangelho leva outro ao tribunal. Não nos surpreendemos mais quando casais crentes se divorciam. As divisões na igreja são tão comuns e previsíveis. A política na igreja é exercida constantemente. Ela vem disfarçada como se fosse de interesse para o reino ou para a igreja. Os crentes estão protegendo seus direitos para que não sejam maltratados ou passados para trás por outros crentes. Será que nos esquecemos da exortação da nova aliança? Porque não sofreis antes a injustiça? Porque não sofreis antes o dano? 1 Coríntios 6, 7. Será que nos esquecemos das palavras de Jesus? Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Da ordem de Deus, não façais por partidorismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Filipenses 2:3. Por que não vivemos sob essas leis de amor? Porque somos rápidos em trair em vez de sacrificar nossa vida em favor dos outros, mesmo correndo o risco de sermos traídos? A razão. Nosso amor esfriou, o que resulta na autoproteção. Não somos mais capazes de entregar nossos cuidados a Deus quando tentamos cuidar de nós mesmos. Quando Jesus foi ofendido, ele não revidou, mas entregou sua alma a Deus, que julgaria retamente. Somos admoestados a seguir os seguintes passos. Porquanto para isto mesmo foste chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplos para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca, pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças,
mas entregava-se àquele que julga retamente. 1 Pedro, capítulo 2, dos versos 21 a 23. O capacitador. Devemos confiar em Deus e não na carne. Muitos prestam culto a Deus como sua fonte, mas vivem como órfãos. Vivem a vida como bem entendem e confessam com a boca: Ele é meu Senhor e Deus. A essa altura você já percebeu como o pecado ofensa é sério. Se não for tratada, a ofensa eventualmente levará à morte. Mas quando você resiste à tentação de ser ofendido, Deus lhe dá grande vitória. Ok, pessoal, por hoje é só. Terminamos aqui o capítulo 2. Vejo vocês no capítulo 3. E você que está me ouvindo e ainda não é inscrito nesse canal, por favor, se inscreva agora. Clica no sininho para você ser notificado quando a gente subir outro vídeo. E, se for possível, compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Muito obrigada. Te vejo lá no capítulo 3. Até mais.